Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre ginecomastia. Você já ouviu falar nesse termo? Você sabe o que isso significa? Ginecomastia nada mais é do que um aumento do volume mamário nos homens. Então a gente tem um homem com um aumento do volume das mamas, além do que seria considerado normal para um homem. Existe uma classificação muito utilizada por nós, cirurgiões, que é a classificação de Simon, que define a ginecomastia em grau 1, grau 2A e B e grau 3. O grau 1 mais leve seria apenas aquele brotinho ali atrás da areola do CAP, o complexo areolo-papilar, que é aquela região de areola e papila mamária, o mamilo. E aí você tem aquele menino, né, que tem aquele brotinho mamário naquela região. É a ginecomastia mais leve, com um tratamento cirúrgico relativamente simples, em que você vai fazer a ressecção desse tecido. A ginecomastia grau 2 já existe então um aumento moderado desse volume mamário, já é um aumento um pouco maior, ultrapassando os limites do CAP, né, do complexo areolo-papilar. Ela é subdividida. E ela é subdividida então em 2A e 2B. A diferença é que no tipo 2A você tem esse aumento moderado, mas você não tem excesso de pele. E no 2B você tem esse aumento moderado, já com algum excesso de pele. E isso vai definir então em relação ao tratamento cirúrgico. Por quê? Quando você não tem excesso de pele, você faz então a abertura, normalmente na transição entre a areola e a pele, para ficar com aquela cicatriz bem escondida, você faz apenas a ressecção desse tecido mamário que está aumentado, e aí você fecha e não precisa ressecar a pele. Quando você já tem um aumento, um excesso de pele, às vezes você precisa ressecar um pouco dessa pele para ela não ficar sobrando depois que você retira aquele excesso de glândula. E o tipo 3, que já é aquele aumento mais grave de tecido mamário, o homem fica com aquele aspecto de mamas femininas mesmo, mamas grandes, tem um aumento muito grande, muito grave do tecido mamário e também muito grave de pele, e aí realmente a ressecção de pele é inevitável. Se você não tirar esse excesso de pele, você não vai fazer a correção dessa ginecomastia. A ginecomastia ela é frequente em 3 faixas etárias: no bebê recém-nascido, né, no menino recém-nascido, por sofrer influência dos hormônios maternos que ainda circulam, e aí o bebê ele pode ter aquele brotinho. Isso tende a ser passageiro, temporário, depois ele desaparece. Nos adolescentes, em que você está tendo aquele estirão ali de crescimento, um descompasso hormonal entre estrogênios, androgênios, e aí aquilo ali aumenta um pouco aquele tecido mamário, pode ser transitório ou pode permanecer e exigir então um tratamento cirúrgico. E a terceira faixa etária é no paciente já adulto, no idoso, em que você também tem uma baixa do androgênio, dos androgênios, dos hormônios masculinos, tendendo a um aumento, um descompasso aí entre os estrogênios, e aí tende a aumentar também o volume mamário. São as principais faixas etárias que a gente recebe. E aí a cirurgia é, como eu já falei, uma incisão na região periareolar, ressecção desse excesso de glândula. Os pacientes que estão um pouquinho acima do peso, tem um pouquinho de obesidade, o que contribui também para aumentar esse volume mamário além da glândula, que é aquela adiposidade, aquela gordura ali localizada na região mamária, a gente normalmente associa também uma lipoaspiração. Então a gente faz uma lipoaspiração da região ali perimamária, e ali embaixo do complexo areolo-papilar, onde tem aquela concentração de glândula, a gente então abre e retira aquela glândula que está em excesso. Quando você tem uma pseudoginecomastia, que é só por um aumento de gordura daquela região, mas você não tem uma glândula ali palpável, né? Você faz ultrassonografia e você não identifica aquele aumento, hipertrofia do tecido mamário, você pode fazer o tratamento só com a lipoaspiração. E, idealmente, você orienta o paciente a fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, perder peso, para que aquele volume daquela região torácica ele diminua com o emagrecimento. Mas
É difícil às vezes no paciente adolescente, né, que tem aquela fome, né, do adolescente que quer comer bastante e tal, fazer dieta. E aí realmente a gente acaba associando a cirurgia, principalmente quando você tem a questão da glândula aumentada. Em alguns pacientes, se você tem esse aumento súbito das glândulas mamárias, principalmente nos adolescentes, em que você tem alguma suspeição de alguma outra questão hormonal, você pode encaminhar esse paciente para o endocrinologista para ele fazer uma série de exames, dosar algumas coisas que podem estar alteradas e que podem ser a causa desse aumento do volume mamário. E aí você não tendo nenhuma alteração hormonal, não tendo indicação de tratamento clínico, você então indica a cirurgia. Em relação ao pós-operatório e ao resultado que a gente obtém, a gente normalmente consegue deixar o paciente com um tórax bem mais baixo, com um aspecto mais masculino, sem aquele aumento do volume mamário. A cicatriz ela fica na transição da areola para a pele, então fica uma cicatriz bem discreta. Tem que usar no pós-operatório uma faixa compressiva ou então aquela cinta que parece um colete, né, uma camisetinha, por pelo menos 4 a 6 semanas para fazer uma compressão da região, evitar que se acumule líquidos, hematomas, né, sangue, e que aquela pele, principalmente quando a gente faz a lipoaspiração, que a gente descola aquela pele, tira aquela gordura, fazer com que aquela pele possa se readerir ao tórax e não ficar com nenhum tipo de ondulação ou qualquer tipo de fibrose ou algum tipo de problema de cicatrização. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho para você receber as notificações dos nossos próximos conteúdos. Até a próxima!